Olá, os saúdo com alegria e os convido para nos unirmos nesse momento em pensamentos, em sentimentos, confiantes que as bênçãos de luz do Mestre Jesus recaem sobre nós, trazendo sentimentos de esperança, nos acolhendo com ternura, confiantes também de que as reflexões desses momentos acerca do Evangelho, dos ensinamentos dessa maravilhosa doutrina espírita, nos esclarecem para que melhor possamos atuar e compreender o nosso momento presente. Hoje vamos tratar de relações amorosas. Algumas breves reflexões a respeito do casamento, mas essas breves reflexões também poderão ser transpostas para as outras relações de convivência em família, com amigos, porque elas trazem conceitos que são universais. Nós vamos trazer aqui a questão 768 do Livro dos Espíritos, na parte de Lei de Sociedade, que esclarece que o ser humano precisa progredir, lei de progresso, e que nós precisamos uns dos outros para que esse progresso aconteça. Nenhum de nós ainda tem as características, as virtudes, as competências totalmente desenvolvidas. E naquilo que cada um pode acrescentar, nas diversidades, nas formas de pensar e de ser que são diferentes, nós vamos nos complementando e também trazendo nessa convivência a experiência prática necessária para que nós possamos observar os nossos próprios sentimentos, para que nós possamos nos conhecer nesse movimento que é relacional. Nós vamos observar então que as relações, elas têm uma característica absolutamente importante de serem entre seres espirituais. Nós sabemos, aqui agora, nessa experiência, nesse corpo físico, nesse contexto, mas o nosso ser é imortal, a nossa essência é imortal. Nós somos seres espirituais, sujeitos à reencarnação, à pluralidade das existências. Sabemos que com um objetivo de várias experiências para que possamos realmente desenvolver as nossas potencialidades, deixar a infância espiritual para caminharmos num amadurecimento tanto das nossas questões emocionais quanto intelectuais. Precisamos então de várias existências para isso e vamos ao longo dessas existências muitas vezes encontrando com seres já conhecidos de outrora, aqueles que já fizemos alguma amizade, aqueles que ainda estamos em processo de entendimento, com muitas vezes conflitos a serem sanados, ações indevidas ou que feriram leis divinas que precisam ser resgatadas, e aí no encontro despertam as emoções, nós temos o exercício da convivência que nos testa e nos dá material prático para desenvolvermos o nosso ser em inteligência, em emoção, nos sentimentos que podem justamente ajudar a elevar o nosso ser para esferas de mais harmonia, de mais amorosidade, de mais compreensão. Quando conscientes desta realidade, nós estamos nas relações com essa dimensão, nós damos uma importância a ela, a importância que ela pode ter. E aí as escolhas, as ações, elas precisam de fato ser mais conscientes. Claro que sabemos que muitas vezes ainda nos deixamos levar e muitas relações ainda se dão às vezes por interesses materiais, por conveniência,
por influências que se pode conquistar a partir daí, ou seja, questões ainda que não alcançam a real dimensão da vida, da proposta que pode ter e objetivo que pode ter uma preciosa encarnação, que é justamente mais uma oportunidade para darmos passos adiante no nosso processo evolutivo. Então, consciência, responsabilidade, prudência, atenção para isso que é precioso no contato com o outro, entendendo que tem uma dimensão de aprendizado e que cada ação pode e terá a sua reação, seja favorável ou não, conforme aquilo que semeamos. Nesse processo, quando duas pessoas se encontram e decidem viver juntas ou estarem mais próximas, compartilhando uma vida, objetivos, escolhas, abrindo espaço para receber filhos, numa missão que sabemos ser a paternidade, isso precisa estar sendo observado em vários aspectos. E o casal, ele se torna, então, uma dupla evolutiva. Quando tem essa consciência, repito, um pode ir auxiliando o outro nesse processo de desenvolvimento do próprio ser, compreendendo que ainda estamos em processo, ou seja, não temos todos os sentimentos, as habilidades e as questões todas resolvidas. Ou seja, essas coisas vão aparecer no nosso dia a dia, na nossa convivência. Seja a impaciência, seja a irritação, seja o egoísmo, que é um dos pontos que eu quero abordar aqui. A pessoa egoísta, ela tende a colocar os seus interesses acima de tudo. O que vale mais é atender às próprias necessidades. E dependendo da medida em que isso se dê, às vezes fica até difícil para aquele que ainda se encontra num estado bastante ainda embrutecido nessas questões, perceber o outro, porque sempre vai fazer a leitura a partir daquilo que é o seu interesse. Às vezes fica difícil, inclusive, fazer a percepção da necessidade do outro, conseguir fazer a escuta do que é de que de fato o outro está falando, como ele está entendendo, fazendo a leitura daquela vivência, de uma determinada experiência. A pessoa que ainda está num estágio bastante voltada a si mesmo tem a dificuldade desse movimento de compartilhar, de trazer a questão tão importante que é da solidariedade, de realmente se dirigir em relação ao outro para observar as suas necessidades. Me perdoe. E aí, vejam bem o quanto isso na vida diária pode de fato interferir. Por quê? Nós sabemos que muitas vezes nós vamos fazer a leitura da realidade a partir das experiências que vivemos. Vejam que às vezes até a cultura familiar, que pode ser diferente, muitas vezes é para um e para outro, pode dar um certo choque na relação, se nós não estivermos conscientes que alguns modos de ver a vida e de reagir a ela pode de fato ser diferentes.
Às vezes, para uma família que está bastante, por exemplo, acostumada a comemorar os aniversários, dá bastante importância a isso, não deixa passar sem uma festa, sem um cumprimento, às vezes até sem um presente, e uma outra família onde isso não é tão importante. Mas isso não significa que aquela vida ou aquele ser não seja importante. É só um hábito diferente. Então, quando esses dois estão juntos, esse aqui, num dia de aniversário, se percebe que o parceiro ou parceira não valoriza tanto aquilo que ele está acostumado a valorizar, pode fazer a leitura que esse aqui não se interessa ou não se importa com ele. E aí começa a gerar sentimentos menos felizes. E às vezes essa interpretação que ele não está ligando para mim ou ela não está ligando para mim, não é verdadeira. Por isso, tão importante é abrir a possibilidade de perceber e conhecer como o outro interpreta a vida, nas pequenas coisas. Abrir essa possibilidade tanto da escuta, repito, como também do diálogo, da conversa, para que realmente possa se colocar no lugar do outro, fazer esse exercício para compreender que as pessoas têm modos diferentes diante da vida. E às vezes não é nada ilegal, imoral, são só formas diferentes de interpretar. O quanto é importante, digo de novo, esse tentar conhecer, esse se colocar no lugar do outro, esse ser solidário muitas vezes, porque senão cada um fica muito fechado no seu universo. Como vai haver o entendimento, o encontro, o compartilhar experiências e trocas, vivências, emoções, desejos? Às vezes uma coisa que parece pequena pode trazer dificuldades maiores no relacionamento se não estamos atentos a esse ponto, à escuta, ao diálogo, à conversa. Muitas vezes nas relações amorosas se busca ainda de uma forma imatura que aquele amor, que aquele homem ou mulher desejado seja tão idealizado, tão perfeito, tão capaz de trazer a felicidade que eu espero, e a gente projeta muitas coisas no outro, muitas expectativas, e muitas vezes expectativas irreais. Porque se o outro também está num processo de desenvolvimento, assim como eu, repito, não tem ainda todas as características, as habilidades, as virtudes, as emoções trabalhadas, não vai dar conta de estar equilibrado o tempo todo. E ainda que seja alguém que já tem um bom percurso, uma boa caminhada espiritual, não cabe a ele trazer a minha felicidade. Por quê? A nossa felicidade, o nosso bem-estar, a busca de harmonia é principalmente uma conquista interna. É um tanto ilusório achar que isto vai vir de alguém ou algum objeto, algum bem sonhado que venha de fora. É um trabalho interno do autoconhecimento, do nos comprometermos com o nosso processo de progresso espiritual, de empreendermos esses esforços tão necessários para o movimento, o trabalho interno, de crescimento, de evolução, de perdão, de compreensão, de abrir espaço também para a humildade. Nós sabemos que o orgulho é uma outra emoção, uma outra característica que dificulta o progresso e dificulta a relação, uma vez que as pessoas orgulhosas, todos nós temos graus diversos disso. Então, quando eu falo as pessoas, são todos nós, somos todos nós. Temos
a dificuldade às vezes de ouvir uma crítica, de admitir que às vezes fizemos um comentário que não foi interessante, que não temos ainda todo o conhecimento ou toda a razão o tempo todo. Quanto a humildade também é uma virtude que precisa ser trabalhada, para que não se gere processos, por exemplo, de competição entre o casal, aonde cada um quer ser melhor que o outro, ter mais razão, e às vezes isso se torna numa disputa dentro da própria casa, aonde poderia ser um espaço de compartilhamento, de entendimento. Ainda que saibamos que para isso exige sim do nosso ser paciência, cuidar muito, por exemplo, para no momento de irritação não falar as coisas intempestivamente, na explosão, porque quando a gente fala para o outro nesse momento, tomado pela raiva, isso vai vir com uma intensidade muito forte e observem, muitas vezes não vem com uma intenção de harmonizar a situação. Às vezes a intenção ali acaba sendo mesmo falar algo para magoar o outro, porque a raiva traz um tanto dessa característica. E uma vez magoado, ferido, claro, sim, pode-se trabalhar o perdão, o pedido de perdão, o aceite do perdão, mas são sequelas que podem ir ficando na relação. Importante que possamos trabalhar, de novo digo, estarmos atentos a nós mesmos. Nisso que o Livro dos Espíritos nos traz, que a proposta da doutrina espírita traz, que Jesus o tempo todo convidava para que dessemos um passo além na nossa condição de agir, um passo além na compreensão e nos nossos esforços práticos para relações mais saudáveis, para desenvolvimento de virtudes, para nossa transformação moral. Quanto é importante que estejamos atentos a isso, para não apenas jogarmos culpas no outro, na sociedade, no momento, ainda que tudo possa, sim, ter a sua interferência, mas cabe a nós o exercício de como nós reagiremos às situações que às vezes são adversas, que às vezes têm as suas dificuldades, sim, mas como nós vamos trabalhar com isso. Quanto é importante a presença do outro, a existência presente, a consciência, os esclarecimentos da doutrina espírita, para que estejamos atentos e possamos aproveitar cada momento de convivência, de encontro, às vezes de desencontro, para que possamos dar os passos necessários rumos ao desenvolvimento do nosso ser, para que a nossa qualidade de interação, de humildade, de solidariedade, de paciência vá aumentando, favorecendo sim estados aí de mais apaziguamento e felicidade. Temos o esforço a fazer, mas teremos os benefícios dos ganhos conquistados. Porque na humildade, na solidariedade, quando nos sentimos ouvidos, quando nos sentimos acolhidos e não só julgados, o quanto isso faz bem para a alma. E faz bem também saber e conseguir oferecer o nosso auxílio, a nossa compreensão, o nosso amor. Amor que estamos o tempo todo trabalhando para tentar desenvolver as nossas virtudes que aumentam, melhoram a nossa condição de amar de forma mais amadurecida. Que possamos estar atentos e aproveitarmos todas as oportunidades do nosso momento, que sabemos é desafiador, nos testa, mas nós temos ferramentas e nós temos o recurso grandioso da oração, do pedido de auxílio, dos minutos de silêncio para acalmar o nosso ser,
para respirarmos, para tomarmos um fôlego necessário para os enfrentamentos do dia a dia. Que tenhamos a humildade também da oração, que tenhamos o discernimento de praticarmos o Evangelho no lar, onde nós conseguimos abrir as portas da casa física para o saneamento espiritual necessário, para a chuva de bênçãos que os amigos espirituais trazem, aonde nós abrimos as portas do nosso coração para a limpeza, o saneamento diário das nossas próprias energias, que possamos utilizar essas bênçãos que estão disponíveis e nos fortalecem muitíssimo a caminhada em momentos que são delicados e que precisamos buscar o nosso melhor para melhor podermos contribuir nesse exercício da humildade, da solidariedade, do buscar os conhecimentos que nos tiram da ignorância e nos ampliam a visão e a compreensão sobre o momento presente. Amigos queridos, esse tema é vasto, é belo e suscita muitas reflexões mais. Mas para hoje, essa foi a minha pequena contribuição. Vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus, aos seus exemplos, ensinamentos, que nos aquecem a alma e nos dão um caminho seguro a seguir. Vamos agradecer também a essa maravilhosa doutrina espírita que tanto nos esclarece e consola. Vamos agradecer também ao outro que caminha ao nosso lado e compartilha dessa existência conosco. Tenhamos fé e sigamos tentando fazer de fato o nosso melhor. É certo que os resultados virão para já ou daqui a pouco, mas é certo que virão. Sigamos unidos e, mais uma vez, tenhamos fé. Agradeço a todos e até breve.